E aí, por óbvio, o Lula resolveu fazer o quê? Dobrar a aposta. Fez uma manifestação em cadeia nacional, diga-se de passagem, para comprar briga, adivinha com quem? Com Donald Trump. A gente vai falar sobre isso aqui. A Casa Branca deu a resposta, não ficou calada não. Hoje é dia 18, esse é o nosso segundo editorial do dia, nosso editorial da hora do almoço, é o almoço com política, e bora entender tudo que está acontecendo, tá? Vamos entender essa loucura do Brasil, né? Essa novela impressionantemente maluca que o Brasil virou. O Lula, ele fez um depoimento em cadeia nacional para acusar o Donald Trump. E detalhe, ele dobrou a aposta. Partiu para cima daquilo que o Donald Trump mais reclama que o Brasil faz: atacar as Big Techs. O Lula atacou as Big Techs. O ponto interessante é que a Casa Branca rebateu o Lula e disse que o Trump não é nada mais, nada menos do que o líder do mundo livre, enquanto o Lula contra o mundo livre. Ou seja, a briga está cada vez mais acirrada. No momento em que o Lula estava fazendo seu depoimento, teve panelaço. Vou trazer a cobertura da Sandra Bronzina, lá do Conexão Política. Eu achei bem interessante ela falando da polarização que se tornou o Brasil. Enquanto de um lado o presidente da República faz pronunciamento, do outro tem panelaço contra o presidente da República no pronunciamento. E aí o Lula, né, tá se achando, acha que vai ganhar mais popularidade atacando o Trump. E era sempre o que ele quis, né? As últimas pesquisas aí, não sei de onde que eles tiraram isso da cabeça, dizem que o Lula ganha as eleições de todo mundo, só porque ele atacou o Donald Trump. Eu não acredito. Para mim, é uma pesquisa furada. Por outro lado, vamos falar do Supremo Tribunal Federal. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, foi acionado na OAB, né? Vamos aguardar o posicionamento da OAB e como que a OAB vai se posicionar nesse caso. Houve outro pedido de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Dessa vez não foi Flávio Dino, dessa vez não foi contra o Alexandre de Moraes, foi contra a ministra Carmen Lúcia do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, a gente vai falar para vocês o motivo, né, e o que ocasionou esse pedido de impeachment contra a ministra do Supremo Tribunal Federal. Outro ponto que chamou a atenção é que há uma acusação de que o governo Lula está utilizando robôs. E aí, uma publicação feita pelo Poder 360, foi repercutida também pelo Danúzio aqui, fala dos superpublicadores do Lula. Mas o que são superpublicadores do Lula? É humanamente possível ou tem treta nesse negócio? Também teve a AGU, que hoje é um braço direito do Lula e não da população brasileira, atua, né, ali com defesa ferrenha ao governo Lula. E aí vem uma denúncia de que a AGU recebeu 1,7 bilhão de real em honorários só em janeiro, né? Só o advogado-geral da União, só no mês, ganhou 193 mil a mais. E aí dá para vocês entenderem um pouquinho, né, por que a turma gosta tanto de estar no governo petista e por que o dinheiro não dá para nada, né? Ou seja, os salários, né, nada ilegal, mas os salários, né, os super salários da elite do governo supera aí e muito, grandes empresários, pessoas que ralam muito, né, para produzir emprego, para gerar emprego, vem servidores públicos ganhando muito mais do que o pagador de impostos. E aí veio o Kim Kataguiri, merece os parabéns, fez um projeto de lei contra o honorário de 2,1 bilhões da AGU. Nós vamos falar sobre tudo isso nesse editorial, está repleto de informação, seja muito bem-vindo, é sempre um prazer ter você aqui. Só para lembrar, você que ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, compartilha, curta, é importante. Nosso canal é preparado para você, tá? Sempre com informações relevantes. A gente não traz nenhuma matéria que não esteja muito bem calcada em informações que circulam aí e verificados, então você não vai ter risco nenhum em seguir o nosso canal. E é até estranho, né? Num regime onde você fala que você tem riscos em acompanhar um noticiário. Olha que situação que nós chegamos, tá? E outro recado que eu deixo para vocês, olha, pessoal, uma hipótese importante é você ter um plano B, né? Uma segunda opção.
Eu falo sobre vários argumentos aqui do porquê é necessário ter um plano B em relação ao Brasil. Vou te dar um exemplo. Com as falas do Lula, com as ações do Lula, você acha que o Brasil está 100% livre de entrar em um conflito internacional? Pois é, lá na Ucrânia tinha muita gente que pensava isso. E aí o que aconteceu com a Ucrânia? Veja bem. E aí imagina a situação daqueles pais, né, que viram seus filhos serem enfiados dentro de navios para ir guerrear contra russos, homens, mulheres. Então, eu, como pai, e provavelmente você como pai e avô, fique imaginando seu filho, seu neto aí com quase 18 anos, tendo que ir para uma guerra para lutar a favor deste governo. Então, é sempre bom você ter um plano B e uma segunda residência. O Uruguai é interessante. E é lógico, vai ter gente que falar, não, mas isso é alarmismo, o Brasil nunca vai entrar num embate como esse. Será mesmo? Então, um plano B é Uruguai, fronteira seca. Se for preciso, você põe o seu filho dentro do carro, leva para o Uruguai, põe ele estudar medicina, que é de graça, uma faculdade renomada. Esse é um dos benefícios do Uruguai. Então, entre em contato aqui, tá? Seja residente do Uruguai. A gente vai te aconselhar em todo o trâmite, te acompanhar em todo o trâmite, uma das assessorias mais completas do Brasil. É só entrar em contato aqui, agendar sua consulta e obter todas as informações. Fechado? Mas bora de informação, que eu sei que você está aqui por isso. Vamos começar. É o seguinte, o governo Lula começou, a noite de ontem fazendo um pronunciamento em cadeia nacional. E nesse pronunciamento ele fez ataques ao Trump, fez ataques às Big Techs, fez ataques a medidas dos Estados Unidos, e isso incomodou muito a Casa Branca. No pronunciamento do Lula, o Bruno Zambelli, que é um deputado, ele falou o seguinte: olha, preparem-se, o Lula acabou de subir mais um degrau. O Lula está cobrando situações dos Estados Unidos e ninguém sabe qual será a reação que os Estados Unidos vai tomar. A que nível pode acelerar a venezuelização do Brasil. Tá? Então, o pronunciamento do Lula mostra que ele está disposto a partir ainda mais para um embate direto com Donald Trump, cumprindo aquilo que eu venho falando para vocês e não é de hoje. O Lula quer sanções ao Brasil para colocar a culpa da desgraça econômica que foi feita no Trump. Ou seja, tem 2 anos e meio, picanha tá caro, o ovo tá caro, não chegou a picanha, cervejinha não dá para tomar, vai ter imposto, um novo imposto a cada 37 dias. Hoje até o Supremo derruba o Congresso e deixa o imposto aumentar, ou seja, vai ficar num nível alarmante. Mas a culpa, é óbvio, o Lula vai colocar no Trump, bem no modelo Maduro venezuelano de ser. Veja a manifestação do Jeffrey Chechini, que é advogado, que falou que o Lula é um canalha ao fazer esse tipo de pronunciamento. Escuta só. Como é canalha esse sujeito. Foi agora em rede nacional enfrentar a maior potência do mundo, enfrentar o Donald Trump. Ele está querendo uma taxação de 100%, de 200%. É óbvio. Ele quer essa guerra econômica, essa guerra contra os Estados Unidos, porque ele quer vender o Brasil para a China. Isso é óbvio. E teve a cara de pau de falar que no Brasil existe, nos processos da trama golpista, devido ao processo legal, existe... Vamos lá. É importante a gente dar uma pausa aqui para explicar para vocês. Esse advogado que está falando, o senhor Jeffrey Chechini, ele é advogado do Felipe Martins. Ele entrou em embates diretos com o ministro Alexandre de Moraes na última oitiva da semana passada. Das 21 testemunhas arroladas no caso Felipe Martins, o ministro Alexandre de Moraes dispensou todas, apenas uma compareceu. 20 foram indeferidas. Isso é o que a gente pode chamar de devido processo legal? Contraditória e ampla defesa. Ah, sim, um processo conduzido em uma corte sem competência por juízes incompetentes, por um relator manifestamente parcial, acusado sem direito a se defender, sem direito de ouvir suas testemunhas, advogados que têm microfone silenciado, palavra cassada. Isso é devido ao processo legal?
Nem na Venezuela isso é chamado de devido processo legal. Vejam com seus próprios olhos o que esse sujeito acabou de falar em rede nacional. Minhas amigas e meus amigos, fomos surpreendidos na última semana por uma carta do presidente norte-americano anunciando a taxação dos produtos brasileiros em 50% a partir de 1º de agosto. O Brasil sempre esteve aberto ao diálogo. Fizemos mais de 10 reuniões com o governo dos Estados Unidos. Vamos lá. A maior acusação que a gente vê na imprensa hoje é que desde a assunção do Donald Trump, o governo Lula em momento algum tentou dialogar com o governo Donald Trump, principalmente nas questões econômicas. Principalmente depois que veio o anúncio das tarifas, o governo aumentou o tom, subiu o tom e quer dobrar a aposta contra o governo americano. Então, não é bem assim não. Encaminhamos em 16 de maio uma proposta de negociação. Esperávamos uma resposta. E o que veio foi uma chantagem inaceitável em forma de ameaças às instituições brasileiras e com informações falsas sobre o comércio entre o Brasil e os Estados Unidos. Contamos com um poder judiciário independente. No Brasil, respeitamos o devido processo legal, os princípios da presunção da inocência, do contraditório e da ampla defesa. Tentar interferir na justiça brasileira é um grave atentado à soberania nacional. Essa gente... Vamos lá, vamos parar para pensar uma coisa aqui. Antes do Jeffrey falar aqui. Ir lá na Argentina e atentar contra o judiciário. Ele foi lá, o Trump nem pisou aqui, mas ele foi lá na Argentina atentar contra a soberania do judiciário argentino. Ele pode fazer isso? Peraí, ele pegou um avião da FAB com o nosso dinheiro, com a nossa grana, e mandou buscar uma corrupta, uma ladra, lá do Peru, depois da condenação. Ou seja, obstruiu a aplicação da justiça peruana. Isso não é violar a soberania. Ele mandou um avião ir lá. Seria o mesmo que, olha, vamos dizer o seguinte, lá o Trump só falou, olha, não persigam o Bolsonaro. Seria mesmo que, depois do STF condenar o Bolsonaro, o Trump mandar um avião aqui, pegar o Bolsonaro e levar para os Estados Unidos. O Lula não poderia, de maneira alguma, falar que isso é uma violação, porque ele fez o mesmo. Só que a galera petista é aquele típico faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, né? Se você manda em mim, é ditadura. Se eu mando em você, é democracia. Que sequestrou o Brasil. É exatamente isso que aconteceu. Como é canalha esse sujeito. Foi agora em... Pois é, mas não ficou barato não. A Casa Branca deu uma resposta ao governo Lula e a gente vai falar sobre isso no próximo bloco. Pois é, pessoal. A secretária de imprensa lá da Casa Branca, que é a Karoline Leavitt, rebateu nessa quinta-feira, né, o discurso e as declarações do presidente Lula. Ela disse, numa entrevista à CNN americana, mesmo canal que o Lula foi lá e deu uma entrevista, né, atacando o Donald Trump, ela afirmou que o mandatário dos Estados Unidos, Donald Trump, não foi eleito para ser o imperador do mundo, né? Ela disse que ele foi eleito e ele é não um imperador, um líder, mas do mundo livre. Mundo esse que o próprio Lula se afastou. The president is certainly not trying to be the emperor of the world. He is a strong president. Ela falou, o presidente certamente não é o imperador do mundo, ele é um presidente forte para os Estados Unidos da América. President for the United States of America, and he's also the leader of the free world. E também um líder do mundo livre. We've seen a great shift across the entire E temos visto uma grande mudança em todo o globo por causa da forte liderança desse presidente com relação ao Brasil. O presidente enviou uma carta ao Brasil, anunciando a sua nova porcentagem tarifária. E também instruiu o nosso embaixador, Jamison Greer, a iniciar uma investigação com a seção 301 da Lei de Comércio de 74, criada para tratar de ataques estrangeiros injustos que estejam atentando contra a nossa soberania. Há anos, sabemos que as regulamentações digitais no Brasil e as fracas proteções de proteção intelectual e as empresas tecnológicas e inovadoras dos Estados Unidos. Ou seja,
a pirataria do Brasil, é o que ela está falando. Companies and their tolerance of illegal E sua tolerância ao desmatamento ilegal e outras práticas. Deforestation and other environmental practices puts American producers, Ambientais colocam manufacturers, os farmers produtos and ranchers americanos, who os follow fabricantes e os better environmental agricultores standards at pecuaristas a que seguem padrões ambientais disadvantage. melhores em desvantagem competitiva. Aqui eu discordo do governo americano, eu acho que eles estão mentindo. Tá? Eu vou ser muito sincero com vocês. Hoje, o produtor brasileiro segue sim vários padrões ambientais. Hoje, né, o Brasil é um dos países que mais seguem padrões ambientais. Tá? Então, a minha visão é essa. Então, eu discordo totalmente aqui do posicionamento do governo Trump quando ele fala de questões ambientais. E aí, cá entre nós, ele está parecendo mais um discursinho aí do Macron, né, de esquerdista. Nesse ponto, eu discordo. Agora, com pirataria, o Brasil tem, viu? So this president always acts in the Portanto, esse presidente sempre age da melhor maneira no interesse do povo americano e dos Estados Unidos da América. best interest of the American people and the United States of America, and he will continue to do so. E ele continuará a fazê-lo. É óbvio, o cara foi eleito para ser o presidente dos Estados Unidos. Ele vai buscar o que é melhor para ele. Agora, uma coisa é certa. O Donald Trump viu aqui, né, um embate econômico e, lógico, quis colocar a questão política, que é óbvio, né? Tanto para o Trump quanto para nós brasileiros, Bolsonaro é melhor que Lula. Alguém tem dúvidas? Mas é o seguinte, durante o pronunciamento do Lula, o povo brasileiro resolveu se manifestar também com um panelaço. Foi pronunciamento de Lula e panelaço dominaram as redes em meio ao tarifaço de Donald Trump. Vou trazer aqui uma reportagem da Sandra Bronzina, lá do Conexão Política, para vocês. Escutem aqui. O Lula fará um pronunciamento às 20h25 sobre o tarifaço do Trump. De maneira orgânica e sem liderança política, está circulando nas redes sociais uma reação, um panelaço durante o pronunciamento. O governo tentará impor uma narrativa para justificar um erro crucial que pode levar à falência de centenas de empresas e indústrias em todo o país. É importante reagir rapidamente. Inclusive, pessoas que votaram no Lula e se arrependeram estão aderindo ao movimento. O pronunciamento do Lula tentará minimizar o tarifaço de Trump. Mas a crise é muito mais profunda. Ela é resultado de o Brasil estar se afastando de princípios democráticos, estar afetando as liberdades individuais e os direitos fundamentais. Trump justificou suas tarifas pelas medidas autoritárias praticadas pelo governo Lula e pelo STF, pela sua aproximação com países como China, Rússia e Irã. A OEA alertou que se o Brasil continuar violando princípios democráticos, as tarifas inclusive podem dobrar. Denúncias graves e documentos em cortes internacionais apontam perseguições a opositores desde 2019, ações tomadas pelo STF e intensificadas em 2020. Ao invés de corrigir o rumo, Lula reforça alianças autoritárias e ignora entidades globais. A crise é política, não é só econômica. O tarifaço é uma consequência direta da decomposição das nossas instituições. Não é sobre economia, mas sobre valores democráticos. Enquanto o governo culpa a oposição, o Brasil se isola cada vez mais diante do mundo. Quem cala consente. Por isso somos chamados a reagir com força às 20h25, levantar as nossas panelas, fazer muito barulho, filmar tudo e postar nas redes sociais. A resposta será o barulho da liberdade contra o silêncio da repressão. Olha só, eu já tinha comentado com vocês aqui acerca do posicionamento do Donald Trump, tá? Ou seja, a minha visão é que o Donald Trump, ele tomou sanções econômicas, ou seja, eu não tenho dúvidas, em momento algum, né, que as sanções que o Trump aplicou, né, as sanções que o Trump colocou são sanções econômicas, tá? Econômicas, contra o Brasil, mas por causa de falhas políticas, não do Brasil, mas do próprio governo. Agora, onde isso vai parar? Não sei. Não sei. Pode dar força ao Lula, e isso me preocupa. Pode dar uma pressão ainda maior contra o governo Lula, porque cada cabeça é uma sentença, embora exista um processo.
Na Venezuela deu certo, em Cuba deu certo. Temos que torcer para que no Brasil o preço das coisas fale mais alto em 2026 do que literalmente a narrativa do governo. Vamos falar agora do Supremo Tribunal Federal. Pois é, o advogado Jeffrey Schichini, que eu coloquei o vídeo para vocês agora há pouco, acionou a OAB contra o ministro Alexandre de Moraes e alega que houve uma violação inaceitável das prerrogativas dos advogados. O advogado Jeffrey Schichini acionou a Ordem dos Advogados do Brasil contra o ministro Alexandre de Moraes após ter o microfone silenciado durante a sessão do STF. Você deve ter acompanhado o embate comigo, né? Que eu falei para vocês. O Jeffrey Schichini, no momento em que ele fazia ali, né, a coleta de informações do depoimento do general Gonçalves Dias, aquele que era o general do GSI, deu água para, né, os invasores do 8 de janeiro, pois é, o Jeffrey Schichini fez algumas cobranças. O ministro Alexandre de Moraes não gostou e cortou o microfone do advogado Jeffrey Schichini. O Schichini é responsável pela defesa do Felipe Martins. Você deve saber do caso, ex-assessor do Bolsonaro, que foi acusado de ter fugido para os Estados Unidos, embora, né, provou-se que era uma mentira, isso nunca aconteceu. E aí ele cobrou da entidade, da OAB, o envio de representação ao CNJ, ao Conselho Nacional de Justiça, para apurar suspeita de abuso de autoridade e violação de prerrogativas funcionais. De acordo com a denúncia que ele protocolou lá na OAB, o Moraes se negou a intimar as testemunhas arroladas pela defesa e cerceou a palavra do advogado Jeffrey Schichini, cujo microfone foi deliberadamente mutado pelo magistrado relator, ou seja, devidamente mutado pelo ministro Alexandre de Moraes, tá? Ou seja, silenciado. E segundo ele acusou isso aí de violações inaceitáveis às prerrogativas legais dos advogados. A audiência realizada na quarta-feira recebeu as testemunhas do Felipe Martins Macedo na Câmara e do general também Mário Fernandes. Tinham 21 testemunhas arroladas por Jeffrey Schichini. Uma, que também tinha sido relacionada pelo Mário Fernandes, compareceu. E não foi por causa do Felipe Martins, foi por causa do Mário Fernandes. Ou seja, todas as 21 testemunhas não compareceram, ficaram com medo, não foram intimadas e não foram ouvidas. Isso é devido processo legal. E ainda tem um ponto interessante. No início da instrução, o Alexandre de Moraes lembrou que as intimações das testemunhas deveriam ter sido feitas pelas defesas, né? O Moraes relatou ainda que alguns deputados citados como testemunhas entraram em contato com o gabinete e afirmaram não ter sido convocados para a defesa de Felipe Martins, né? Então, assim, como assim? Então, a obrigação, ele pediu para rolar. E aí, cá entre nós, você acha mesmo que o Jeffrey Schichini, que o Felipe Martins ia lá e ia pegar na mãozinha de pessoas como G. Dias, ia pegar na mãozinha do delegado da Polícia Federal, como, por exemplo, está sendo acusado, né, de estar indo contra o Felipe Martins e ele ia comparecer pessoalmente? Ou seja, tudo, segundo o Jeffrey Schichini, meticulosamente, né, preparado para que a defesa seja cerceada. É o Brasil. Agora, quanto ao OAB, cá entre nós, difícil ter esperança de que a OAB vai tomar qualquer medida nesse sentido. Vamos lá, pessoal. Mecanismos legais existem. Lei no Brasil existe. Ela só não é cumprida. Dá uma olhada. Mais um pedido de impeachment. Agora eu pergunto para vocês. Alguém acredita que mais um pedido de impeachment anda no Senado Federal? A resposta, deveras, é negativa. Lógico que não. É claro, é óbvio. Todo mundo sabe que nenhum presidente das casas tem coragem de mover qualquer processo de impeachment contra os ministros do Supremo Tribunal Federal. Matéria do Poder 360. Senadores protocolam um pedido de impeachment contra a ministra Carmen Lúcia. Olha só, né? Viralizou alguns dias atrás um vídeo da Natuza Neri, onde a Natuza Neri falava que há uma pressão que o Centrão tem um interesse do impeachment do ministro Flávio Dino, por causa das emendas.
Esse, talvez, se as emendas continuarem minando, seja o único caso de impeachment que o Brasil possa ver. Em defesa do povo? Não, em defesa de emenda. Mas também não acredito que vai acontecer. A medida contra a Carmen Lúcia aqui se dá depois da ministra chamar os brasileiros de, abre aspas, tiranos, durante o julgamento sobre a responsabilidade das redes sociais. Afinal, ela falou que a cada vez que você tem uma rede social para usar, o Brasil tem 213 milhões de pequenos tiranos, né? Afinal, eles são a democracia. Você, a rede social na mão, é só mais um tirano tentando incomodar a democracia. E por causa disso, protocolaram o pedido de impeachment da ministra Carmen Lúcia. Os senadores Eduardo Girão e o Magno Malta e o Carlos Portinho protocolaram na quarta-feira um pedido de impeachment contra a ministra do STF, a Carmen Lúcia. O motivo que eles argumentam é agir de forma incompatível com o decoro exigido pelo cargo, fecha aspas. A decisão se deu depois da ministra afirmar que o Supremo é preciso impedir que 213 milhões de pequenos tiranos soberanos, em referência ao povo brasileiro, dominem os passos digitais do Brasil. A declaração foi dada em 26 de junho, durante o julgamento da constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil de Internet, que abordou a responsabilidade das plataformas por conteúdo digital. Agora, o que a gente tira, né, de base e de orientação disso? Quando ela fala que 213 milhões de pequenos tiranos soberanos que vão ter acesso à internet para expor sua opinião, ela está falando do povo brasileiro. Ou seja, é um povo calado por decisão do Supremo Tribunal Federal. A regra da lei, ou da própria Constituição, é todo poder emana do povo. Eu acho que algumas figuras que deveriam interpretar a Constituição mal sabem ler a Constituição. Em vez de ler todo poder emana do povo, leem que todo poder mama no povo. Só pode ser isso. E aí, quando a gente fala em utilizar as redes sociais, o povo utilizar as redes sociais, vem quem pode utilizar com todas as características mais absurdas possível. Dá uma olhada nessa postagem aqui, né? Foi repertida pelo Poder 360, aqui pelo Danúzio também. 31% dos posts, né, pró-governo em redes sociais vem de superpublicadores. Como assim? O que é superpublicador? Por que o governo Lula pode fazer isso? E até agora o STF não deu 48 horas para se explicar, não deu notificação nenhuma. Vamos entender isso? Olha só. Autor. Um tal perfil de Gilson Arage, 90635, teve um volume de publicações, né, em uma hora de 5.641 publicações. Né? Teve 613 menções por hora, ele foi mencionado 603 vezes por hora, e chegou a 20 publicações por minuto, uma publicação a cada 3 segundos. Mas é simplesmente o The Flash, né? Uma pessoa muito rápida. E aí, quando a gente observa ainda o QI de uma pessoa esquerdista, é meio complicado ter uma pessoa tão ágil assim. Né? Então é meio complicado. É óbvio que isso levanta suspeitas. Esse relatório divulgado pelo site do jornal Cláudio Dantas detalhou uma operação de propaganda digital em grande escala. Então, o primeiro a publicar foi o Cláudio Dantas, com indício de ação coordenada, articulada, para defender o governo Lula durante a crise diplomática com os Estados Unidos. A análise de 1,66 milhão de postagens na plataforma X, antigo Twitter, identificou uma rede de contas que produz um volume anormal de conteúdos para reduzir críticas ao petistas e direcionar ataques contra a oposição. Meu canal é alvo de robô desde 2023, desde 2022. Na verdade, um monte de robô fazendo ataques, tudo coordenado. A gente sabe disso. Entre os dias 9 e 14 de julho, 149.850 usuários distintos geraram 1,66 milhão de publicações com frases de apoio ao Lula, com o governo, né? Como "estamos com Lula" e "Bolsonaro taxou o Brasil".
Desse total, um grupo select de apenas 1.000 perfis, chamado de superpublicadores, foi responsável por 515.270 posts, o que equivale a 31% de toda a análise feita. Ou seja, eles podem utilizar a internet, esses pequenos, super perfis, robôs, tiranozinhos, podem usar a internet da forma que bem entenderem. Já você, cuidado com o que você vai deixar de comentário aqui no nosso canal e na nossa publicação, tá bom? Pois é, pessoal, obrigado pela confiança, pela credibilidade aqui no nosso canal. É sempre um prazer enorme estar aqui com vocês. Pessoal, recadinho rápido para vocês. Para você, que acha que o Brasil realmente deixa a desejar, para você conseguir construir um patrimônio na sua vida, já pensou em estruturar uma holding familiar, uma offshore ou uma saída fiscal do Brasil? Olha, são várias pessoas que já têm um certo patrimônio que estão preocupados com a situação do Brasil. A holding, ela te traz vários benefícios. Um dos principais benefícios é que você foge do inventário. Você já passou por um inventário? Você já viu o preço daquilo? Você já viu a dor de cabeça daquilo? E o quanto aquilo trava o seu patrimônio? Pois é, com uma holding bem estruturada, você não precisa mais de inventário. Outro ponto positivo é que você consegue reduzir impostos de maneira lícita. Legal! Olha só, eu tenho um cliente, esse cliente recebe um valor significativo. Recebe mais de 1,5 milhão por mês só de aluguel. E sem a devida orientação, ele recebia isso na pessoa física, pagando 27,5%. Na pessoa jurídica, na holding, cai para 11,3%. Olha o tamanho. Eu tenho um cliente, ele tem um faturamento médio, na empresa que ele tinha, de 1,2 milhão por ano. E aí o detalhe é que o contador, sem a devida orientação, tributava tudo pelo Simples Nacional. Olha só, o cara estava tributando a 19%. Uma holding cai para 11,3%. Ou seja, muito menor, muito mais vantajoso. Então você consegue, dentro da lei, reduzir sua carga tributária. E cá entre nós, você consegue também fugir dessa loucura que é o Brasil, blindando o seu patrimônio. Tanto com uma holding, você tira do seu CPF e você deixa de ser exposto. Ou com uma offshore. Lá no Uruguai, por exemplo, você consegue fazer a saída fiscal e ter uma SAS, uma Sociedade Anônima Simplificada. Com isso, você pode ter uma estrutura protegida por uma legislação séria, não é essa coisa que nós temos no Brasil, que qualquer um interpreta do jeito que quer, que espirrou o juiz da desconsideração da personalidade jurídica. Se isso é interessante para você, eu quero ser o seu consultor financeiro, para que você entenda tudo isso. Então, entre em contato, tá? Aqui na descrição tem 2 links, um para imigração, tá? Para ter a cédula uruguaia, e o outro para holding offshore. Clica no link da holding offshore e converse conosco e entenda, o que a gente pode oferecer para você com essa mentoria. Eu quero ser o seu mentor, sobre o seu patrimônio. Tchau! Então, obrigado, fiquem com Deus e eu vejo vocês no próximo editorial. Grande abraço.